Vamos sair agora da gastronomia para falar de um outro assunto. Quem costuma viajar e conhece um pouco a rotina de um aeroporto, por exemplo, sabe que nem sempre as coisas acontecem como o planejado. Mesmo que você chegue com antecedência e cumpra com todas as regras, como passageiro, ainda tem uma série de situações que podem surgir. Voo atrasado, voo cancelado, bagagem extraviada, bagagem danificada, entre outros. Nessa hora, o que fazer? Quem vai responder esta e outras perguntas para a gente é o Dr. Jefferson Porcheroli, que já está aqui e vai nos dizer como que a gente se salva nessa hora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bruna, tudo bem? Acontece muito esse tipo de situação, Sim, né? com muita frequência. Realmente é algo bem corriqueiro, infelizmente, ainda. Eu sei até de pessoas, gente, que viajam anualmente, né? Fazem viagens ao exterior, por exemplo, e que nessas viagens sempre tem algum problema, sempre entram com uma ação. Sim. E o extravio de bagagens é muito comum também, né? Nesses casos de viagens internacionais. Agora, cada uma dessas situações também existe uma... Na verdade, não é um feedback, né? Mas é uma situação que a própria companhia aérea tem que nos dar um feedback. Por exemplo, se o voo atrasa, tem uma situação. Se o voo é cancelado, tem outra. Isso. Tem algumas regrinhas. Tem. Quem faz a regulamentação do setor do transporte aéreo é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, ela tem uma resolução 400 de 2016, que vai determinar, então, essas condições, né? Aconteceu o atraso do voo, por exemplo, superior a 4 horas, o passageiro tem a opção de pedir a reacomodação em um outro voo, ou reembolso da passagem, ou que o transporte se dê em outra modalidade. A gente tem até um infográfico para mostrar para você de casa sobre isso, para você ver, né, em cada situação quais são os direitos do passageiro e que o Dr. Jefferson vai explicar aqui para a gente. Se a gente conseguir colocar na tela, eu agradeço, porque daí a gente pode mostrar um pouquinho melhor para a pessoa. Quer dizer, se o voo atrasou até 4 horas... Isso, passou de 4 horas, aí o passageiro tem a opção de escolher. Porque até 4 horas é ok. Até 4 horas, então, a partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea tem que dar a facilidade de comunicação ao passageiro. Ou seja, acesso à internet, precisar ligar para algum familiar, para a empresa, fica liberado a facilidade da comunicação. Passou de 2 horas, o passageiro tem direito à alimentação. Seja qual for, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, enfim, ele vai ter direito à alimentação. Passou de 4 horas e for o caso de transferir para o dia seguinte, o passageiro tem direito a ser acomodado num hotel, a hospedagem, desde que não esteja no local da sua residência. Certo. Se ele estiver no local da sua residência, evidentemente que não. Mas aquele transporte do aeroporto para a residência ou para o hotel e a volta para o aeroporto também é custeado pela companhia aérea. O cancelamento, a gente está ali vendo no infográfico, né? O cancelamento ou mais de 4 horas de atraso, tem o reembolso, recolocação em outro voo ou remarcação da viagem. Isso, são opções do passageiro. O passageiro pode pedir, então, que seja remarcada a passagem, né? Ou reacomodado em outro voo, ou pode pedir o reembolso da passagem. Agora, por exemplo, né, vou até citar uma situação que eu passei em uma situação com uma viagem de família, em que o nosso voo havia sido cancelado, né? Porque às vezes acontece assim, gente, se atrasa um voo, você acaba perdendo o outro. Isso, a conexão. A conexão. Isso. E isso também não é responsabilidade da gente, né? Isso, essa resolução ela também vai tratar desse assunto. Então, o que vai dizer? Que se for causado pelo transportador, ou seja, pela companhia aérea, em decorrência do atraso no voo, a responsabilidade é dela, de reacomodar o passageiro, ou providenciar alimentação, hospedagem, para que o passageiro possa fazer a sua conexão, seja até mesmo numa outra companhia aérea. E aí o que aconteceu? A gente teve que ficar na cidade, já que o voo seria só no dia seguinte, nós chegamos à meia-noite em São Paulo e fomos encaminhados para um hotel. Só que no hotel, naquela hora, a cozinha já estava fechada, não tinha o que comer. Era de madrugada, 1 hora da madrugada. Aí você pensa, poxa vida, e agora, né? Isso também é uma situação que o passageiro pode requerer os seus direitos. Sim, tá? sim. Porque a resolução ela vai tratar dessas condições gerais do transporte aéreo. Mas não obstante isso, nós temos o Código Civil, que daí ele vai trazer os direitos em relação a danos morais, eventuais danos materiais que o passageiro vai ter nessas realidades. Agora, Jefferson, nesses casos, o que o passageiro precisa, o que é importante que o passageiro faça caso ele queira requerer na justiça os seus direitos? Isso, o passageiro ele tem direito, no caso de atraso de voo, cancelamento, a ir na companhia aérea e pedir isso por escrito.
para ele comprovar que de fato houve o atraso, houve o cancelamento de voo. A partir disso, ele pode registrar isso junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e depois então entrar com uma ação por danos morais, se for o caso. É importante ele guardar tickets de viagem? Sim, toda essa documentação, o despacho de bagagens, tudo é importante ele ter guardado. São comprovantes, né? Sim, evidentemente. Que você fez esse trajeto e tudo mais. Isso. Agora, quando a gente fala de bagagem, as pessoas pensam assim, mas bagagem não é tão importante. Deus me livre de ter uma bagagem extraviada, né? Sim, principalmente nas viagens longas, que está as roupas, tudo que a pessoa vai precisar no seu destino, extraviou, ele não tem mais aquilo. Então, ele vai ter que passar a buscar esses elementos que foram extraviados para poder ter as suas férias ou seus compromissos profissionais naquele destino. Nesse caso, o que o passageiro tem direito a alguma coisa? Por exemplo, cheguei num destino internacional, tenho minhas 2 malas de 23 quilos extraviadas. Isso. O que a resolução diz? Que a companhia aérea tem 7 dias para providenciar ou para encontrar a bagagem. Não encontrou em 7 dias, então ela tem o dever de indenizar. Até o limite de hoje, R$ 3.415. Mas aí podemos pensar, mas tinha muito mais que esse valor dentro da minha mala. Então, o que a resolução diz? Que se tiver um valor acima disso, o passageiro deve declarar por escrito no momento de despachar a bagagem. Na hora Isso. Eu estou levando lá um notebook, por exemplo, que vale R$5.000. Eu tenho que, no momento de despachar a mala, avisar isso para a companhia aérea. Ela pode, então, cobrar um eventual seguro daquela bagagem. Nesses 7 dias, enquanto a minha mala não é encontrada, eu tenho que me responsabilizar sozinha. A companhia aérea ela pode e deve também fazer essa assistência material. Quer dizer, dar algum auxílio. Isso, caso não faça, aí é aquilo que nós falamos, ela pode vir a responder perante a justiça por danos morais, danos materiais, para pagar, eventualmente, esse material que foi apreendido. E aí, aquele povo que compra uma mala caríssima, maravilhosa, chiquetosa, e chega lá e a mala está toda despencada. Isso, Também a resolução prevê que eles têm que fazer o reparo, o conserto daquela mala. Só que, para isso tudo, tem a nota fiscal, o comprovante de compra, do valor daquela mala tem que estar comprovado também. A gente tem que, o próprio consumidor, o passageiro, tem que estar ligado nesses detalhes. Sim, tem que guardar essas notas fiscais todas, porque é um bem que ele está adquirindo para ele. A gente nunca sabe quando esse tipo de situação pode acontecer, então o ideal é você guardar. Sim. Se precisar depois requerer, já sabe, Já tem um comprovante com os valores. Porque esse de danificar mesmo é o que eu acho que mais acontece, Porque não tem nem um pouco de delicadeza na hora de lidar com as malas, então isso acaba acontecendo. Sim. Tem alguma outra situação que a gente pode pontuar que também é muito frequente, Jefferson? Sim, quando a companhia aérea avisa o passageiro que aquela rota ou aquela passagem que ele tinha marcado foi alterado. Aí o que diz a resolução? Que o passageiro tem que ser avisado com 72 horas de antecedência. E se aquele novo horário não for possível o passageiro, ele tem direito a pedir a reacomodação ou reembolso da sua passagem. Não necessariamente tem que se enquadrar naquilo. Não necessariamente ele tem que, obrigatoriamente, atender aquele novo horário, aquele novo voo da companhia aérea. Maravilha. E lembrando, Bruna, que sempre essa relação ela é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é um contrato de prestação de serviço de transporte. Então, o Código de Defesa do Consumidor vai sempre tutelar essa relação da companhia aérea com os passageiros. Tá vendo? A gente tem os direitos, agora tem que ficar ligado, não adianta dormir no ponto, porque senão você realmente perde os seus direitos. E tudo que acontecer, buscar logo no setor ali de embarque ou de desembarque e registrar essas ocorrências. Já tem que ali exercer o seu direito. Exatamente. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Bruna. Mais uma vez, uma ótima semana para você. Para você também.